Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no YouTube, @Itatiaia Esporte, para você das plataformas de áudio também. Obrigado a todos pela audiência. Estamos chegando com a edição 160 do podcast Todo Esporte. Desejando a você ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Nesta semana, o Todo Esporte com mais edições. Vamos destacar aqui 2 edições do nosso programa essa semana, naturalmente às segundas-feiras, mas por conta de assuntos aí factuais, vamos fazer 2 edições na terça e na quinta-feira. Bom, para esta terça, para hoje, e o assunto é o mesmo da edição anterior. Na última sexta-feira, nós trouxemos uma palavra importante, aliás, de 2 entrevistados, né, conversando com a gente, os candidatos da oposição para as eleições do Comitê Olímpico Brasileiro, que estão marcadas para a próxima quinta-feira, dia 3 de outubro. A Assembleia vai ser realizada e vai definir o novo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Na ocasião, eu troquei uma ideia com o Marco Antônio Laporta e com a Iane Marques, candidatos a presidente e vice para essa eleição da próxima quinta-feira. Hoje, a oportunidade para que a outra chapa converse conosco. Atual presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei, é quem conversa com a gente na edição 160 do podcast Todo Esporte. Agradecemos mais uma vez pela gentileza em falar com a gente e é uma oportunidade também da gente conversar e ouvir o outro lado dessa disputa, né? O lado de quem está buscando a reeleição ao cargo de presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Paulo, tudo bem? Obrigado por falar com a Itatiaia, obrigado por falar conosco. Queria que você começasse dizendo pra gente sobre as expectativas para essa eleição dessa semana, como é que vem sendo esse período de preparação para essa eleição e a expectativa desses dias finais até o pleito. Tudo bem? Olá, amigos e ouvintes da Rádio Itatiaia, sempre um prazer atender ao convite de vocês. Nós estamos nesse período agora, próximo à eleição do Comitê Olímpico do Brasil, dia 3 de outubro. O processo eleitoral já se estende há algum tempo. Na verdade, eu comecei a fazer esse processo, participar efetivamente do processo, após o encerramento das Olimpíadas de Paris. Até então não havia me manifestado e fiz a inscrição da chapa, junto com o meu candidato a vice-presidente, o Maciel Júnior, que foi presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, inclusive conquistou medalha agora em Paris. E daí então começamos a conversar com os nossos presidentes de confederações, o colégio eleitoral do COB, né? E tenho sentido sim que estamos num processo de ascensão, de aceitação do nosso nome, do meu nome, Paulo Vanderlei, e do Maciel Júnior, para presidente e vice-presidente, respectivamente. É um processo final, últimos ajustes, comentando e falando sobre o que fizemos, o que nós pretendemos continuar fazendo para consolidar a gestão e avançar na minha primeira reeleição ao Comitê Olímpico do Brasil. Paulo, gostaria que você fizesse, por gentileza, um balanço desse seu período como presidente, né? Desse mandato, esse último ciclo olímpico em que você esteve, mais uma vez no comando do Comitê Olímpico Brasileiro, os destaques que você elegeria. Avaliando as ações do Comitê Olímpico do Brasil nesse último ciclo olímpico, a gente tem que comentar a respeito do que aconteceu no esporte, né? Tivemos a entrega das 2 melhores campanhas do time Brasil na história dos Jogos Olímpicos, né? Tóquio 2020 e Paris 2024. Em Tóquio e em Paris, mesmo com a pandemia, mudamos de patamar, conquistamos 41 medalhas e uma média de 20,5 pódios por edição. Nos Jogos Pan-Americanos 2019 e 2023, o maior número de medalhas e as melhores colocações da história. Também investimos na estrutura física de treinamento e apoiamos os atletas na questão da saúde mental. Na gestão, investimos 160% direto no esporte, às confederações e aos atletas, quando a nossa arrecadação dos recursos advindos da loteria foram de 80%. Então, praticamente não, dobramos os investimentos. Patrocínios, falando de patrocínios, terminamos, aliás, no Paris 2024, começamos
com 6 patrocinadores. Terminamos com 21 patrocinadores. A receita cresceu de 234% em comparação ao ciclo de Tóquio. Mais atletas nas tomadas de decisão. Passamos de um atleta, quando eu cheguei no Comitê Olímpico do Brasil, para 19 atletas que têm direito a voz e voto na nossa Assembleia e no poder de decisório do Conselho de Administração. Criamos o programa de Gestão Ética e Transparência, que foi ampliado durante o ciclo de Paris 2024, com a inclusão também de outras confederações que não são as olímpicas, são as pan-americanas, a Confederação Universitária. E esse programa de Gestão Ética e Transparência, ele foi oferecido para os nossos membros filiados, as confederações, e aceito plenamente. Hoje nós temos praticamente todas as confederações participando do programa de Gestão de Ética e Transparência. Na questão da sustentabilidade e equidade, em Paris 2024 foi a primeira edição de Jogos Olímpicos onde as mulheres foram a maioria, 153 mulheres entre 277 atletas, um total de 55%. E comentando a respeito de colaboradores do Comitê Olímpico do Brasil, se nós considerarmos lideranças a partir da coordenação até a direção máxima, são 54% de mulheres dentro da gestão do Comitê Olímpico do Brasil a partir da área de coordenação. Criamos o programa de esporte seguro. Esse programa está direcionado a questões do assédio, do abuso, prevenção, né, no esporte. Então, são algumas das nossas ações nessas áreas de esporte, de gestão e sustentabilidade. E quais seriam os desafios para essa possível nova gestão? Neste novo mandato, que na verdade é a minha primeira reeleição e ao término, então, se consolida 2 mandatos no Comitê Olímpico do Brasil, as possíveis, né, os possíveis desafios, na verdade, estão contemplados no nosso projeto, no projeto de avançar na gestão. Fizemos uma gestão, queremos consolidar os objetivos alcançados e avançar. E avançar com sustentabilidade, porque não estou prometendo, são situações que eu já fiz, já realizei como presidente e agora vamos dar continuidade. Como, por exemplo, o advento do contrato de patrocínio com a Caixa, né, que nos possibilitará ampliar o apoio ao esporte olímpico brasileiro através das confederações, atletas e equipes, né? Essa é uma grande fonte de recurso, porque quando se fala em realizar criatividade, nós temos muito, e o papel aceita tudo. Mas se você não parte de uma ação concreta, um fato concreto, que é recurso, se você nem tem recurso, vamos ficar só na ideia. E hoje nós temos a assinatura do patrocínio da Caixa, nos deu mais flexibilidade e mais segurança para fazer os investimentos que são necessários. Temos um programa que é o que nós denominamos Conexão Lima. Por que Conexão Lima? Porque é um evento que vai ser realizado em Lima, em 2025, são os Jogos Pan-Americanos Júnior, né? E nós vamos fazer essa conexão com os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028. Os atletas que se classificam nos Jogos Pan-Americanos Júnior, eles ganham a classificação né, para participar dos próximos Jogos Olímpicos. No caso, será em Los Angeles. E esses atletas terão toda a nossa atenção para um bom desempenho dos Jogos. Tá? Então, isso, como aconteceu, nós fizemos os Jogos de Santiago, Conexão Santiago, os atletas de júnior se classificaram em Santiago, né? Eles vieram se preparando com o apoio do Comitê Olímpico e das confederações para os Jogos de Paris e tiveram sucesso. Né? Prestigiar as confederações olímpicas brasileiras que participarão dos Jogos de Paris. De Los Angeles. Como nós fizemos com os atletas, a premiação dos atletas pelos resultados alcançados,
a meritocracia, também isso se reverterá para as confederações, com a premiação às confederações classificadas. Naturalmente, isso vai depender de regulamentação, como fizemos com os atletas também, mas essa é a ideia. Criar mais um centro de treinamento do Comitê Olímpico do Brasil aí, aproveitando as instalações do Centro de Formação Olímpica em Fortaleza. Já existe, mas vamos entrar ali com apoio, fazendo a gestão na parte técnica para que mais confederações, mais esporte tenham oportunidade de desenvolver a sua modalidade dentro daquele espaço, que é um espaço enorme, são 26 modalidades que podem ser praticadas ali. Então, mais um ponto de treinamento no norte e nordeste do Brasil, atingindo especificamente aquela região, mas não só apenas aquela região. As confederações que têm as suas seleções permanentes, as suas seleções temporárias, poderão estar ali em treinamento, né? Então, essas são algumas das ações que pretendemos executar em termos esportivos, né? E, naturalmente, é uma coisa inovadora que não podemos deixar de acompanhar, que é a presença da inteligência artificial, criar uma área dentro do Comitê Olímpico para implementar e criar soluções em prol dos resultados esportivos. Então, essa é uma ideia que poremos em prática já no início do ano de 2025. Então, na gestão e governança, já demos aquela demonstração do que foi feito, né, da governança dentro do Comitê Olímpico, mas manter o certificado do ISO 9001 recém-conquistado. A manutenção dele, para nós, é um ponto fundamental. E é assim, essas são algumas das ideias, né? A questão da sustentabilidade e equidade já estamos em ação. Hoje nós temos uma participação maciça de mulheres dentro do Comitê Olímpico, né? E vamos aumentar isso aí e já estamos além dos 30% do preconizado pela lei, não é verdade? Então, são essas as nossas propostas, as nossas ideias com relação ao esporte, à gestão e sustentabilidade e equidade dentro do movimento olímpico brasileiro. Presidente Paulo Vanderlei, o senhor tem enfrentado alguns questionamentos relacionados aí à sua reeleição, até questionamento, o entendimento de se tratar ou não de uma segunda reeleição. Qual o entendimento da sua chapa para essa candidatura? Houve, inclusive, uma entrevista do senhor em 2017 ao Jornal o Globo, que avaliava como mandato a entrada naquele ano. O que mudou no seu entendimento? Importante destacar, né? Houve, inclusive, uma avaliação positiva do Conselho de Ética do COB, também para avaliar essa candidatura como válida, né, nesses últimos dias. Queria que o senhor falasse sobre esse tema. Em relação a comentários e algumas matérias que têm surgido, colocando a questão de terceiro mandato, e aqui, 2025, não será um terceiro mandato. Será a primeira reeleição, e sim, concluindo ao término, um segundo mandato. Porque minha primeira gestão foi uma situação de vacância do cargo de presidente. Eu era vice-presidente, estatutariamente eu tenho que assumir a presidência, então foi uma questão mais administrativa para um mandato temporário e que não é considerado um mandato eletivo. Eu não fui eleito para presidente, eu fui conduzido à presidência por força estatutária. Então, esse assunto, para mim, está superado. E esse é um tema de ordem jurídica que aí quando houver efetivamente um questionamento, será respondido dentro do conhecimento de especialistas. E é dessa forma que eu entendo, não estou indo para um terceiro mandato, eu estou indo para a minha primeira reeleição e ao término dessa reeleição, então sim, completarei o segundo mandato à frente do Comitê Olímpico do Brasil. E é essa a minha convicção em relação ao que preconiza a lei. É desse jeito, não há o que duvidar. Paulo Vanderlei, como é que o senhor tem conversado com as entidades, com as pessoas que têm se manifestado contra essa sua reeleição, as pessoas que entendem se tratar de uma segunda reeleição? O senhor tem mantido diálogo? Como é que tem sido a conversa? A minha atitude e comportamento sempre foi de diálogo, sempre. Em todas as entidades em que eu passei e participei no âmbito nacional e internacional, sempre o diálogo é a base de tudo. Sempre foi desse jeito. Não tenho tido diálogo
com as pessoas e as chapas que se opõem à nossa candidatura, muito justo e democrático, não há por que questionar isso aí. Mas não fui procurado. E que se procurado for, não tem nenhum problema em conversar e discutir o que eles quiserem discutir. Eu não tenho nada para acrescentar ou dizer para eles, né? Tenho as minhas convicções, eles têm as deles, eu tenho a minha proposta, eles devem ter a deles também, mas não houve nenhum diálogo nesse sentido. Mas se houver, se for procurado for, atenderei com o máximo prazer. Paulo Vanderlei, queria retomar um tema que o senhor destacou em uma das suas primeiras respostas, esse acordo de patrocínio importante que foi fechado pelo COB com a Caixa, com as loterias Caixa também, para esse próximo ciclo. Falar do planejamento de investimento, desses valores, se existem negociações para outros patrocínios também desse porte. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso? Voltando aqui agora à questão do recente patrocínio fechado com a Caixa Econômica Federal, que vai contemplar o esporte brasileiro com 160 milhões de reais no ciclo olímpico de 4 anos, né? Esse recurso virá se somar aos outros recursos já existentes, que não terão nenhuma interferência nesses recursos já existentes, que já são aplicados de forma definida. Esse é um novo recurso que naturalmente será para implementar e avançarmos na nossa gestão em apoio ao esporte olímpico brasileiro, né? Esse é o maior patrocínio recebido do Comitê Olímpico do Brasil em todos os tempos, e que serve também para mostrar à sociedade, ao empresariado, às entidades públicas, que o Comitê Olímpico é uma entidade de credibilidade, de boa governança, porque se assim não fosse, uma organização, uma entidade, um banco como a Caixa Econômica Federal não nos procuraria para um apoio e para um patrocínio. E isso tem o reflexo disso, não é só o recurso que entra, é também a imagem que passa, né? A reputação do Comitê Olímpico, que é uma entidade, sim, confiável e que merece reconhecimento e apoio. Esse eu acho que para mim foi um grande legado não porque não terminou ainda, mas é uma grande posição e reflexo do patrocínio da Caixa Econômica Federal. Presidente, acabamos de passar por um período olímpico muito importante, com recordes aí de engajamento e interesse do público. Como transformar esse engajamento momentâneo em consumo constante do esporte olímpico aqui no Brasil? Como é que o COB pode trabalhar nesse sentido, os planos do senhor? Devo registrar aqui que, pós esse resultado olímpico de Paris 2024, né, já víamos um crescimento muito grande do engajamento dos nossos fãs, do público em geral, para o esporte, e os resultados dos Jogos Olímpicos e mais as ações que o Comitê Olímpico tem feito nos últimos tempos. E um exemplo mais recente, podemos falar da COB Expo, que foi realizado em São Paulo durante 5 dias com um público estupendo. Foi a segunda edição e superou de longe a primeira edição, né, se consolidando um espaço, uma ação de desenvolvimento, de apresentação, de mostra do que é o esporte olímpico do Brasil, envolvendo os diversos stakeholders. Não foi um evento somente voltado a atletas, técnicos, dirigentes, mas tivemos participação da área do marketing, do direito esportivo, da indústria do esporte, que teve muito presente, e ali se houve bastante relacionamento de novos negócios com confederações, com clubes, etc. Então, esses movimentos que nós temos temos realizado, têm fortalecido a imagem do esporte olímpico do Brasil, e a nossa proposta é aumentar essa base, né, de fãs do esporte. Nós tivemos um crescimento exponencial nas nossas redes sociais nos últimos meses, por conta de todas as ações que vêm sendo desenvolvidas ao longo desses poucos anos, e mais recentemente agora com os Jogos Olímpicos de Paris e com a COB Expo. Presidente Paulo Vanderlei, obrigado por falar com a gente, por aceitar falar conosco nessa semana importante de uma candidatura, né, de uma possível reeleição do senhor, de uma eleição do cargo importante, o cargo mais importante do esporte olímpico brasileiro.
Obrigado mais uma vez por falar com a Itatiaia e queria que o senhor utilizasse esse espaço para deixar uma mensagem também. Quiser falar sobre algum tema que não falamos ainda, espaço aberto. E mais uma vez, obrigado, Paulo Vanderlei. Quero agradecer à Rádio Itatiaia, aos seus ouvintes, por mais esta oportunidade de falar sobre o movimento olímpico brasileiro e dizer que nós estamos, sim, preparados, sinto-me preparado por realizações já feitas no movimento esportivo do Brasil. Sou dirigente esportivo desde o ano de 72, a primeira função que eu tive foi como presidente da Federação Universitária do Esporte Capixaba, passando aí por diversas organizações esportivas, federações, confederações, nacional e internacional. Então eu sinto-me sim preparado, com energia, com vontade de consolidar o que foi feito e de avançar numa próxima gestão. Muito obrigado a vocês pela atenção e a gente se vê aí pós o dia 3 de outubro, quando será a eleição do Comitê Olímpico do Brasil. Forte abraço para todos. Obrigado. Este Paulo Vanderlei, candidato à reeleição ao cargo de presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Comentei com ele, né, sobre essa divergência que algumas pessoas, algumas entidades têm quanto a essa reeleição, por se tratar, no caso dessas opiniões, de talvez ser esta uma segunda reeleição, já que ele teria feito um mandato após assumir um cargo enquanto ele era vice-presidente, depois virou presidente na saída do Carlos Arthur Nussmann. Ele e a sua candidatura entendendo que não se tratou naquele primeiro momento de uma reeleição, a eleição que ele teve 4 anos atrás, e agora sim seria uma primeira reeleição, apesar dele completar a partir de então mais do que 8 anos no comando, caso seja eleito na próxima quinta-feira. Enfim, eu citei na pergunta também, o Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro deu um parecer favorável a essa candidatura. Bom, que vença a candidatura mais competente e que o vencedor leve o caminho positivo, leve ao caminho positivo o esporte brasileiro. É o que a gente espera sempre, a torcida pelo esporte brasileiro, né? Independentemente de quem são as pessoas. Obrigado ao Paulo Vanderlei, obrigado também ao Marco Laporta e a Yane Marques, que se dispuseram a conversar conosco nos últimos dias, e a Itatiaia sempre aberta a falar sobre o esporte olímpico brasileiro, em especial aqui no podcast Todo Esporte. Agradecendo a você que esteve conosco na edição 160 do nosso podcast. Bom, na próxima quinta-feira vamos falar de voleibol, hein? Aqui no Todo Esporte, com um convidado especial. Vamos destacar e você acompanha aqui na Rádio de Minas, no @Itatiaia Esporte no YouTube. Quiser conferir as edições anteriores, todas as edições anteriores estão disponíveis na sua plataforma de áudio favorita, e no YouTube é só digitar Todo Esporte Playlist na barra de pesquisa ou vá ao canal @Itatiaia Esporte, procura lá por playlists e tá lá a playlist do Todo Esporte com todas as entrevistas para você. Voltamos ainda nessa semana com mais uma edição do nosso podcast. Um abraço a todos.